No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. No Brasil, taxa de crianças acima do peso cresce 70%, enquanto a insegurança alimentar atinge 125 milhões de pessoas. Hoje vamos falar de alimentação e obesidade infantil. Participam do programa a Núria Chaim, que é gerente da Associação Prato Cheio, engenheira de alimentos com experiência em projetos na área de segurança alimentar no terceiro setor. A médica Maria Paula Buquerque, que é pediatra, nutróloga, vice-coordenadora do Grupo de Pesquisa Nutrição e Pobreza do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, e gerente-geral da Clínica do Centro de Recuperação e Educação Nutricional da Unifesp. Bom dia, Núria, seja muito bem-vinda ao programa. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia, Maria Paula, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos que nos ouvem, nos veem. Um prazer estar aqui com vocês. A co-apresentação do programa é de Franklin Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Leda Letra, direto de Lisboa. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Núria. Bom dia, Maria Paula. E todos aqui que estão em sintonia com o Brasil ODS pela Rádio Brasil Atual. Eu queria dizer, Joel, que o objetivo 3, né, do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, a ODS 3, ela trata de saúde e bem-estar, que tem no seu conteúdo assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas as idades. E também informar que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, conhecidos como ODS, são parte da Agenda 2030 da ONU, por um pacto global, por um mundo mais justo e mais sustentável. Muito bem, Franklin. E quais são os destaques da semana? Joel, o destaque da semana, de uma certa forma, ainda repercute, né? Nós estamos na quinta-feira, ainda repercute a reunião que o presidente Bolsonaro teve na semana passada com os embaixadores estrangeiros, né? E que desacreditou nosso sistema eleitoral, colocou em dúvidas as urnas eletrônicas, tá? E nessa reunião com os embaixadores estrangeiros pegou muito mal para o Brasil, né? O Brasil foi tratado pelo presidente como uma republiqueta qualquer, quando é um dos principais países do mundo, né? E os Estados Unidos prontamente defenderam o sistema eleitoral brasileiro, colocando como sendo um sistema exemplar que deve ser seguido, que as nossas urnas são seguras, e o curioso é isso, né? O presidente contesta as urnas que o elegeram presidente, né? Se hoje ele desempenha o cargo de presidente da República, foi porque essas mesmas urnas o elegeu. Fica a questão, se não fosse as urnas, será que ele seria eleito presidente? Né? Esse seria o primeiro destaque que eu tenho para hoje, Joel. E um outro destaque breve também, é um destaque até bastante triste, mas que faz parte desse contexto que a gente está vivendo, que é o massacre, né, a chacina de 18 pessoas que aconteceu no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, né, numa ação executada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, e que resultou nessas 18 mortes. Isso ocorreu na quinta-feira passada, ou seja, há uma semana ainda repercute, né, essa chacina. E o que é importante? E metade dessas pessoas eram cidadãos comuns. Sim, não tinha passagem na polícia. E mesmo que tivesse, né, Joel, essa questão, acho que tem a lei para enquadrar essas pessoas, e não você fazer a execução pura e simplesmente, sendo que no Brasil não existe pena de morte, né? Tem essa também, né? Então, quer dizer, é uma infinidade de absurdos que acontecem no dia a dia, e principalmente no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a gente vê que a cada semana, a cada mês tem uma chacina dessas aí, numa ação policial, e o pior de tudo isso, Joel, o que preocupa mais é que isso possa contaminar as eleições, que estamos aí há 10 domingos, né? Estamos há 10 domingos para as eleições, e isso possa contaminar o clima eleitoral. É muito, muito perigoso que isso venha a acontecer. Então a gente precisa alertar que as pessoas fiquem atentas e não entrem nessa pilha, como se diz popularmente. É importante esse alerta, porque nós vivemos um clima de desânimo, né?
Enquanto uma em cada 10 crianças de até 5 anos de idade está acima do peso no Brasil. A fome com crianças menores de 10 anos dobrou de 2020 para 2022. É um dado expressivo, Núria. O que está acontecendo no nosso país? Claro, existe o fator da pandemia, né, que potencializou a volta do país, um pouco antes da volta do país ao mapa da fome, mas o que está acontecendo com o nosso país? Então, você está... boa tarde, bom dia mais uma vez. Bom dia. São dois extremos, né, de uma situação de má alimentação, né? Você tem uma situação em que não tem acesso à alimentação, são pessoas em situação de insegurança alimentar grave, e que, às vezes, como estratégia para conseguir superar a fome que sentem, acabam consumindo alimentos de baixo valor nutricional, são os alimentos com alto valor calórico, com muito açúcar, com muita gordura, que a gente chama de ultraprocessado. Então, a falta de acesso a uma alimentação saudável, uma alimentação de qualidade, que seja adequada aos hábitos alimentares, tem feito esses dois extremos aparecerem. Então, tanto crianças que estão numa situação de insegurança alimentar, quanto crianças que estão numa situação de obesidade, de sobrepeso. Falando um pouco do trabalho da Prato Cheio, a gente trabalha com isso assim no dia a dia, então a gente resgata os alimentos que não são comercializados. Frutas, legumes, verduras são bons para o consumo ainda, mas perderam valor de venda. E esses alimentos a gente doa para várias instituições de assistência social. Então, uma coisa que a gente percebe muito é que nesses locais, tem muitos locais que são creches, contraturno escolar, eles falam para a gente, olha, a gente tem muito acesso ao alimento ao alimento perecível, né? Não perecível. Então, arroz, feijão, macarrão, óleo, e muito pouco acesso ao alimento fresco, que é o alimento que enriquece nutricionalmente nossa refeição. Então, as verduras, as frutas. Então, quando a gente fala do trabalho da Prato Cheio, né, de resgatar o alimento, reduzir o desperdício, tem essa função também muito importante, que é levar o alimento fresco onde ele não é difícil o acesso, tanto para a instituição quanto para as pessoas que fazem parte delas. Maria Paula, enquanto em cada 10 crianças de até 5 anos está acima do peso no Brasil, a fome com crianças menores de 10 anos dobrou de 2020 para 2022. O que explica isso? Eu acho que a colega ela colocou, né, que é muito interessante essa questão do conceito de insegurança alimentar, porque a obesidade e a desnutrição, elas são faces da mesma moeda. É o grau, o nível de insegurança alimentar é que diferencia. Então, quando eu tenho uma família que precisa fazer substituições não saudáveis, né, e hoje a gente tem muito o exemplo da salsicha, né, muitas famílias deixando de comprar carne para poder economizar, ou não tendo recurso, né, ou a própria preocupação. Isso é um grau de insegurança que a gente chama de leve para moderada, que você começa a fazer substituições não saudáveis. E muitas vezes esses alimentos, como a colega falou, são ricos em gordura, açúcar e sal, e que levam à obesidade, né? Porque eles têm muita caloria, eles têm uma densidade energética alta, né? Esses que são chamados alimentos processados. Ultraprocessados, na verdade, a gente está até evitando o termo alimento, para a gente usar produto, porque ele está muito longe de alimento, né? Então, a gente vem até trazendo essa nomenclatura para produtos ultraprocessados, que são muito maléficos, né? Trazem muito prejuízo à saúde das crianças. E do outro lado, a gente tem a fome, né? Que é a insegurança alimentar grave. Aí a gente pode usar como sinônimos. Mas o que a gente percebe, né, nos últimos, eu diria quase na última década aí, é que a gente vem piorando os nossos ambientes alimentares, né? E daí a gente tem as duas faces da má nutrição. As crianças, e ambas as faces, né, dessa má nutrição, ela tem muito a ver com o sistema alimentar e tem a ver com a desigualdade do nosso país, né? Por isso que o nosso grupo Nutrição, é impossível falar de nutrição e alimentação sem falar de pobreza e desigualdade.
E é um pouco essa temática que tanto o Grupo Nutrição e Pobreza como o CREM, ele aborda, que é justamente como eu posso favorecer o acesso em quantidade e qualidade adequada e que seja sustentável para o meio ambiente. Então, é impossível a gente falar de obesidade e desnutrição sem a gente falar de sistemas alimentares e de produção de alimentos, né? Ou seja, aumentando a desigualdade, obviamente aumenta a fome. E em 2018 o Brasil voltou ao mapa da fome, né, que já tinha saído, ficou 8 anos fora do mapa da fome e voltou. Esse processo, né, agora com a volta e aumento das desigualdades, que foi potencializada pela pandemia, né, foi um fator também de aumento, né, da desigualdade, é só políticas públicas que resolveriam isso? Existe uma outra maneira da sociedade civil se organizar para combater esse fenômeno? Eu particularmente vejo que é uma necessidade de movimentação do Estado, e aí sim ele é responsável pelo acesso, porque é um direito humano, né, pela nossa legislação, isso é um direito adquirido, a alimentação adequada, mas é necessário que exista controle social, que exista posicionamento da sociedade civil. As políticas, elas são executadas e elas são monitoradas pela sociedade. Então, é de fundamental importância que a gente tenha, e é importante a gente rever como a gente produz o alimento. Então, na verdade, a gente tem as políticas, a gente tem a produção de alimentos e a gente tem a sociedade civil que tem que estar ali monitorando, controlando e exigindo os seus direitos, né? E a sociedade civil, através do terceiro setor, Núria, faz um bom trabalho com a Prato Cheio. E é uma mudança cultural, né? Porque os mais pobres comerem mal é uma coisa assim que soa assim, até parece uma coisa estranha, né? Mas acontece muito isso, né? Essa falta de uma alimentação saudável com a população de baixa renda. Você tem um fator que é o acesso ao alimento, né? Então, hoje em dia a gente vê, né? O preço do feijão, o preço do arroz, são alimentos que já não são mais acessíveis, né? E você vê um pacote de um salgadinho ou de um doce barato, é muito mais acessível. E aí, falando das políticas de alimentação e nutrição, assim, uma política que é extremamente importante, pensando nas crianças e adolescentes, é a política de alimentação escolar, o PNAE, que é uma política, assim, ela desde 55 é super importante, ela alcança milhões de crianças e adolescentes, e é um caminho que eu acredito que seja super importante para fazer chegar, para ter acesso a essa alimentação de qualidade, principalmente para esse público, né? A gente faz avaliação antropométrica de crianças e adolescentes que usam a rede de assistência social que a gente trabalha, e a gente percebe que o índice de crianças que são desnutridas, ele é menor do que as que estão fora. Então, essa garantia de uma instituição onde a pessoa, além, ela está indo lá para estudar, mas que tem acesso a uma alimentação que seja adequada, é super importante para um país como o Brasil. Então, eu acho que esse é um caminho, assim, que deve ser bem pensado, e foi uma política que valorizou muito a agricultura familiar também. Então, tem alguns caminhos que já foram construídos que precisam ser resgatados, né? A gente não precisa inventar roda de novo, porque o Brasil já tem, né, uma história que precisa voltar a funcionar como já funcionou. Maria Paula, o que parece uma contradição, eu gostaria que você explicasse, né, segundo a tua visão. As crianças da classe média alta, também são mal alimentadas, né? E com oriundas de famílias que têm recursos financeiros. Eu acho que a questão da má nutrição, seja obesidade ou desnutrição, ela é complexa. Ela passa pela questão da desigualdade, mas ela tem a questão da informação e dos hábitos e cultura alimentar, né? O que a gente vem observando, no entanto, o CREM, o Centro de Recuperação e Educação Nutricional, ele trabalha nas franjas da cidade de São Paulo. Então, ele trabalha com distritos de uma situação de bastante vulnerabilidade socioeconômica, como, por exemplo, Brasilândia, Grajaú, cidade de Tiradentes. Ali a gente vê um aumento expressivo da insegurança alimentar grave.
Mas a gente tem trabalhado com populações de classe média, mais no centro da cidade, mas a gente vem percebendo também o empobrecimento dessa classe média. Então, eu acho que tem a questão da informação, isso é um ponto importante, né? Hoje a gente tem uma política não adequada ou uma rotulagem ainda que precisa de melhorias, né? Então, a questão da informação, ela é um ponto importante. Eu acho que um outro aspecto, né, que a colega colocou, né, muitas vezes uma bolacha recheada, ela está saindo mais em conta para essa classe média do que uma fruta. Isso muito porque a gente tem uma lógica cruel de não cobrar as externalidades que esses alimentos causam. Então, esse é um ponto, porque na frente, depois de 3, 4 décadas se alimentando mal, a gente vai ter um adulto doente. Isso é ponto. Isso é evidência, seja desnutrição, seja obesidade na infância, levam a um adulto com uma maior chance de ter diabetes, pressão alta, colesterol, problemas cardiovasculares. E isso tem um ônus imenso, seja para o indivíduo como para a sociedade. Então, eu acho que aqui a gente precisa realmente, para falar de malnutrição infantil, a gente vai precisar falar dessa produção, desse alimento que chega à mesa, e se realmente a gente está tendo o direito de escolher aquilo que a gente está comendo. Esse eu acho que é uma discussão bem ampla. Núria, tem alimentos que, apesar da crise econômica, do desemprego, ainda estão num preço razoável, por exemplo, como a mandioca, né? O prato cheio consegue atingir as famílias com informação sobre determinados alimentos que são importantes e ainda estão custando razoavelmente para que eles possam incluir no seu hábito alimentar? Oi, Núria. Perdemos o contato com você? Voltou. Agora voltou. Então, você me ouviu? Você falou da mandioca. Eu falei da mandioca, mas aí... se vocês também têm um processo, uma cartilha para informar a população em geral a respeito de determinados alimentos que não estão incluídos, sim, que são bons, né? Têm valor nutritivo, e não são incluídos, né? Não são utilizados, por exemplo, como a mandioca. A gente faz assim, além desse trabalho prático de coletar e doar os alimentos, a gente tem um trabalho educativo que é bem importante, que a Prato Cheio faz. Então, junto com todas essas instituições, hoje a gente trabalha com mais de 50 espalhadas pela cidade de São Paulo. A gente faz um trabalho para ensinar a utilizar partes não convencionais dos alimentos, ensinar a reaproveitar os alimentos, para evitar o desperdício de alimentos e para melhorar a forma de se alimentar. Então, são os alimentos tradicionais que a gente trabalha, então frutas, legumes, verduras, a gente enfatiza a utilização dos produtos de época, porque geralmente são mais baratos e geralmente são menos contaminados com agrotóxicos. Então, tem um trabalho de sensibilização do público, tanto que trabalha nessas instituições, então o pessoal que cozinha, para saber como lidar com aquele alimento, quanto as pessoas que consomem. Então, as crianças, de repente, começarem a aprender a consumir uma salada, consumir fruta. É um trabalho de sensibilização que, aos poucos, a gente vai conseguindo colher alguns frutos. E a gente lançou um livro com receitas de aproveitamento integral nesses mais de 20 anos de trabalho da Prato. Então, são mais de 200 receitas que estão disponíveis. É um livro, um e-book gratuito, é só entrar no nosso site, procurar e-book, e lá tem várias opções de aproveitamento integral com coisas que a gente joga fora, rama de cenoura, talo de brócolis e por aí afora. É grande o desperdício de alimentos? O que se joga, olha, tem os dados da FAO, que fala de 30% de tudo que é produzido para o consumo humano acaba indo para o lixo, desde a produção, em todo o sistema alimentar, desde a produção até a casa do consumidor.
Esse é um trabalho grande, assim, de medir, né, onde se perde, quanto se perde. A gente sabe que tem diferença entre países desenvolvidos e países menos desenvolvidos. Então, no Brasil, se perde muito na parte de produção, transporte, pela falta de infraestrutura. Em países mais desenvolvidos, se perde muito no consumo. Tem uma estrutura melhor para fazer o transporte, armazenamento, mas se compra muito e se perde muito. Então, é um dado que não é certinho, mas se trabalha com essa informação de 30% de perdas e desperdício de alimentos. 30% de perdas no desperdício dos alimentos aqui no nosso país. Ana Paula, é um número significativo, sobretudo num país onde 60 milhões de pessoas passam fome e outras 60 milhões estão em insegurança alimentar. É bastante expressivo. E é interessante que você vai, quando a gente olha para a dieta do brasileiro, ela se tornou uma dieta monótona nessas últimas décadas. Um estudo recente do grupo de Campinas mostrou que a dieta do brasileiro se concentra em 10 alimentos e nenhum deles é frutas, legumes e verduras. Então, a gente tem uma diversidade do ponto de vista de cultura alimentar muito grande, né? A gente tem uma biodiversidade, a gente tem plantas que são alimentícias, mas não são convencionais na nossa dieta, então é por isso que, inclusive, ela tem esse nome de PANCs, plantas alimentícias não convencionais, que são alimentos bastante nutritivos, de fácil manuseio, rústicos, então, portanto, eles resistem, né, mais do que outras folhosas, e de baixo custo. O CREM recentemente fez um trabalho de aproximar a agricultura familiar urbana, que é pouco reconhecida na cidade de São Paulo, mas ela existe, ela está nesses bolsões de pobreza, e ela produz alimentos, principalmente esses alimentos de rápido ciclo, né, como, por exemplo, as PANCs e as folhosas, que é uma opção também no enfrentamento aí tanto da monotonia alimentar, né, que é aquela comida com pouca variedade, mas também de baixo custo e de alto valor nutritivo. Então, esses trabalhos de aproximação da agricultura familiar urbana, principalmente nessas regiões de elevada prevalência de malnutrição, de novo, seja obesidade, seja desnutrição, é a mesma agenda. A gente não pode correr o risco de colocar esses dois temas em agendas separadas, elas não estão. Estão interligados, né? Totalmente. Existe um conceito que se chama sindemia global, que desde 2019 a gente vem discutindo bastante, que é a epidemia de obesidade, a epidemia de desnutrição e alterações climáticas, que trabalha muito com essa questão de como a gente usa o solo, de como a gente usa a água, está extremamente interligado. Então, esse conceito é a mesma agenda que a gente está trabalhando, né? E pensar em cadeias curtas, pensar em agricultura familiar, pensar numa forma de produzir o alimento que favoreça a diversidade, que favoreça o nutriente desse solo, é muito importante. Então, eu acho que as coisas estão bem casadas e essa experiência foi muito bonita durante a pandemia, porque o agricultor familiar, depois do desempregado, da pessoa sem emprego, é o que mais passa fome no nosso país. Ou seja, a pessoa que produz o nosso alimento é a que passa a maior situação de insegurança alimentar, e isso é muito grave, né? Então... Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. OMS alerta sobre piora da epidemia de obesidade na Europa. A Lê da Letra de Lisboa tem as informações. Estar acima do peso ou obeso está entre as principais causas de morte na Europa, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. A agência divulgou esta semana um relatório alertando para uma epidemia no continente, onde 59% dos adultos, 29% dos meninos e 27% das meninas sofrem de sobrepeso ou obesidade. Segundo a OMS, as condições causam mais de 1.200.000 mortes por ano na Europa.
além de aumentarem os riscos de doenças não transmissíveis, como câncer, problemas cardiovasculares e diabetes do tipo 2. Atualmente, a obesidade está relacionada a 200 mil novos casos de câncer por ano na região, mas a OMS acredita que o índice deverá aumentar nos próximos anos. A agência anunciou ainda que nenhum dos 53 países que fazem parte da região europeia estão no caminho para atingir a meta de travar a taxa de obesidade até 2025. Além disso, a pandemia de Covid-19 afetou de forma desproporcional as pessoas acima do peso e aquelas com obesidade, uma vez que esses pacientes têm mais chances de enfrentarem complicações ou morrerem se forem contagiados com o vírus. A OMS nota ainda mudanças desfavoráveis ocorridas desde o início da pandemia, relacionadas ao consumo de alimentos e à prática de atividade física. Para mudar a trajetória, o diretor da OMS Europa, Hans Kluge, sugere a promoção de investimentos e de inovação em saúde, além do desenvolvimento de sistemas de saúde mais fortes e resilientes. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra. Continuamos com o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre alimentação e obesidade infantil com Núria Chaim e a médica Maria Paula Albuquerque. Frank Valverde, ouvimos aí a lei da letra de Lisboa alertando que a Europa tem uma epidemia de obesidade. Bom, daqui a pouco a gente vai repercutir com as nossas convidadas. E o Brasil, como nós estamos? Provavelmente no mesmo caminho, né? Mas agora você tem a nossa enquete e informações sobre ela. Perfeito, João. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Enquete não é uma pesquisa, ou seja, não tem uma base científica, mas serve para nós termos uma noção de como as pessoas estão pensando a respeito do tema que nós abordamos no programa. No caso hoje, alimentação e obesidade infantil, que está diretamente ligado ao ODS 3, que é saúde e bem-estar. E a pergunta que nós fizemos para a nossa enquete é a seguinte: você acredita que as crianças estão mais sedentárias devido ao uso do celular e tablets? Né? Na nossa época já era televisão, né? Hoje é celular e tablet. Né? E olha só a resposta: 93% das pessoas que responderam essa enquete disseram que sim, que as crianças estão muito mais sedentárias devido ao uso do celular e do tablet. E claro, a criança não se mexe, não se movimenta e acaba... E come hambúrguer, né? E come hambúrguer, pipoca lá na televisão assistindo seus filminhos e por aí vai. Agora, Joel, dentro desse quadro aí, eu queria fazer uma pergunta, né, tanto para a Núria como para a Maria Paula, a esse respeito dessa questão das crianças e tudo mais. Elas estão muito no celular e no tablet, e fica aquela questão: de que forma que a escola poderia estar ajudando a mudar essa mentalidade, a mudar esse comportamento, né? O que poderia ser feito para que a criança fosse mais ativa, ou que encontrasse outras formas também, né, de se alimentar corretamente, né, e de queimar essas calorias que são acumuladas. Vamos começar pela Núria. Bom, eu vou falar da minha experiência, assim, como mãe e como gestora da Prato Cheio. A Maria Paula, que é médica, vai ter informações mais precisas, mas eu acho que vocês falaram os pontos principais, né? Que é uma alimentação inadequada, excessiva, né? A gente está sempre comendo, uma coisa assim, e a gente não sai de casa, as crianças não saem de casa, elas não brincam na rua, elas vão de carro para a escola, ou voltam de carro, vão de ônibus. A gente vai trabalhar de ônibus, de carro, metrô, então a gente se movimenta realmente muito menos, né? E assim, eu fico pensando assim no tipo de alimentação que as crianças têm acesso às escolas, né? Então, se pudesse ter acesso a uma alimentação mais natural, com menos doces e menos as porcarias que a gente fala, eu acho que seria um passo muito grande, porque é onde você vai começar a formar o hábito alimentar. Uma outra iniciativa é que as escolas poderiam ter hortas escolares. Então, eu acho que tem maneiras de fazer que não são muito complicadas e que vai melhorar o estilo de vida. Então, se puder criar um espaço que as crianças plantem, colham, vejam a alface crescer, se movimentem mais durante as aulas,
porque imagina uma criança que fica sentada o dia inteiro, e as crianças ficam o dia inteiro na escola, e ficam sentadas em sala de aula, assim. É um massacre, né? Eu acho, e aí sai, levanta e come, tem a cantina. Eu acho que tem que os pais, os professores, os educadores, a gente tem que repensar as escolas, não só como espaço de aprendizagem, né, aprender as matérias, mas como um espaço em que as crianças vão ser educadas, um espaço de socialização, e elas têm que aprender que a alimentação faz parte da vida e da relação dela com a comida. Eu acho que a escola tem que prestar mais atenção nisso, né? Os professores, os pais. Então, a comida não é só diversão, né? Não é só pipoca, batata frita. Ela tem uma função muito mais importante, que é o que a Maria Paula falou. Você pode levar isso para o resto da sua vida, né? E colher as consequências lá na frente. Eu queria acrescentar algo na pergunta do Frank, Maria Paula, utilizando um termo da Núria, o estilo de vida, né, das crianças. Moram em apartamentos, utilizam muito o celular, os pais vão trabalhar, eles ficam na frente da televisão ou jogando no celular com jogos de videogame. Enfim, esse novo estilo de vida cria uma outra relação da criança e do adolescente com a alimentação. Como combater isso, né? É bem interessante, porque a gente acaba hipertrofiando a questão da oralidade, né, do comer, até como uma forma aí de prazer, né, e como de satisfação, né. Eu acho que a escola, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança, e eu acho que a Núria comentou muito bem sobre o PNAE, o quão potente que é essa política. E bem recentemente, com a resolução 6, o PNAE, então, passa a proibir a oferta de alguns alimentos, como, por exemplo, açúcar e ultraprocessados para menores de 3 anos. Então, isso eu acho que é um ponto importante, ou seja, as políticas, elas estão sempre, elas podem melhorar, e eu acho que essa foi um avanço muito importante, ou seja, a proibição da oferta de alguns alimentos, principalmente para os mais jovens, porque essa janela do início da vida, ela é de fundamental importância. Eu acho que um outro aspecto é a gente falar de segurança pública e de urbanismo, né? Eu acho que as nossas crianças, a praça não é mais dela, a rua não é mais delas, né? Então, esses espaços, né, entre a casa e a escola, o quão seguro, o quão acolhedor é para uma criança fazer essa caminhada, né? Então, o entorno da escola também tem que ser pensado. Recentemente, aqui em São Paulo, a gente teve um projeto piloto chamado Territórios Educadores, no Jardim Ângela, que justamente toda a comunidade pensou em torno da escola para que essa criança pudesse ir caminhando com os seus responsáveis e brincando, né? Então a criança tinha lá a amarelinha, tinha a contação de história no muro. Então essa caminhada, ela passa a ser lúdica, ela tira a criança do sedentarismo e, ao mesmo tempo, favorece o desenvolvimento, né? E eu acho que um outro ponto, só para encerrando, que é de fundamental importância, é introduzir a educação alimentar e nutricional no conteúdo pedagógico, trazer a alimentação e a nutrição como um tema transversal, porque quantas vezes a gente usa álgebra no dia, né? Eu, particularmente como médica, não uso, acho que não uso nunca, mas quantas vezes eu tenho que pensar no que eu vou comer, ou no que meus filhos vão comer, no que eu vou comprar. Então, alimentação e nutrição é uma coisa fundamental para que desde muito cedo as crianças possam entender o que elas vão escolher e mais, colocar as habilidades culinárias também aí no conteúdo, ou seja, vamos para a cozinha. Vamos aprender ou reaprender a cozinhar como as nossas avós, como os nossos bisavós faziam. Para que elas tenham uma visão crítica da alimentação, né? Você começa desde cedo. Olha, um estudo do Unicef, divulgado no final de 2021, constatou a alta de consumo de alimentos ultraprocessados em lares atendidos pelo Bolsa Família. A frequência de compra por esses produtos se deu por sabor, 46%, preço, 24%, e praticidade, 17%. Além disso,
48% das famílias não se sentia confiante para interpretar os rótulos. Lúlia, o que é uma dieta ideal? E como sensibilizar a população de baixa renda a respeito desta dieta ideal? É o que a Maria Paula está falando, né? A gente não é educado para entender o que a gente está comendo. Então, você vê, você não consegue se ler o rótulo, não entende o que está escrito, você não consegue pensar o que vai cozinhar. Então, eu acho que o que ela falou é super importante, de começar desde o início a ensinar as pessoas a entenderem o que está à disposição, né? Como a gente falou aqui já, o sistema alimentar oferece de tudo, né? Então, você tem os produtos ultraprocessados que tem cara de produto natural, e é difícil você, às vezes, fazer a distinção. Então, você tem, às vezes, um macarrão instantâneo, sabor galinha caipira. Então, é interessante que você vê algumas pessoas que trabalham com isso, né, alguns chefes que tentam educar de alguma forma, tentam desrotular, né, mostrar aquele alimento como ele é, né, além do que está a propaganda. É um trabalho de educação, como a Maria Paula falou. Trabalho de educação. Todos nós concordamos com isso, mas eu quero que você... O que é uma alimentação saudável? As pessoas que estão nos ouvindo falam, nós estamos falando, teorizando sobre, apresentando dados aqui e ali. O que é? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Michael Pollan, que ele fala, ele tem alguns livros interessantes, e tem um livro que ele fala que, assim, não consuma nada que sua avó não consideraria comida. Para mim é uma coisa, assim, que eu penso sempre nisso. Isso aqui, se a minha avó olhasse, ela ia achar que é para comer? Ou ia achar que é alguma coisa, né, um pozinho que vira um suco? Será que isso é comida? Ou uma outra coisa, assim, vamos descascar mais e desembrulhar menos. Então, são coisas que a gente pensa no seu dia a dia, quando você abrir a geladeira ou quando você estiver no supermercado, você vai descascar ou vai desembrulhar, tirar a embalagem? Se puder descascar, é melhor. Você leva, come o arroz, feijão, uma verdura, aqui tá tudo bem. Não tem nada mágico, né, Maria Paula? A sua avó está falando muito no seu ouvido, porque você está dizendo que come bastante. Então, realmente, eu acho que essa é uma boa filosofia para você alimentar, né? O que sua avó consideraria que é alimento, né? E realmente tem certas coisas que o pessoal come atualmente, né? E a gente acaba comendo por tabela também, e que não tem nada a ver. Se a gente for ver o rótulo dos alimentos, uma coisa que eu tenho o costume de ler. Você vê tanta química, tanta coisa lá, que você fala, pô, pera, eu tô comendo isso, sabe? Ácido, não sei das quantas, e colorante, fala, pô, mas e o alimento mesmo? Aí tá 1% do suco natural. Você fala, pô, pera, o resto é água, né? Água com tinta, né? Então, realmente, acho que essa é um bom encaminhamento. O que a sua avó diria disso que você vai comer? É comida? Não, eu diria que não. Então, comece a pensar melhor. Muito bem. Eu quero saber se a nossa outra convidada tem algo a acrescentar a respeito desse estudo do Unicef, Maria Paula. Do ponto de vista do Brasil, a gente teve uma piora expressiva mesmo pós-pandemia, né? A gente tem alguns dados locais, né, aqui de São Paulo, do nosso centro, que corroboram, né, com esse aumento. Mas, como eu disse, a gente também teve, como a gente trabalha com pobreza, a gente também teve aumento das formas crônicas de desnutrição, e essas formas crônicas, elas são um pouco cruéis, né? São todas muito cruéis, mas a criança, ela muitas vezes é cheinha, mas ela é baixa para a idade e tem carência de vitaminas. Então, muitas vezes são crianças com anemias, com falta de ferro, de vitaminas. Então, essa expressão do excesso de peso com baixa estatura é uma combinação muito prejudicial, né? Vai ter uma grande chance dessa pessoa se tornar um adulto doente, né? E como você disse, vai ter reflexos na idade adulta, né, em relação à saúde dela, não?
Nós continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre alimentação e obesidade infantil, com a Núria Chaim e a médica Maria Paula Buquerque. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Vamos ouvir o convite do Frank Valverde. Sim, deve seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhar as informações do Brasil e do mundo que lá estão. Uma dessas formas, por exemplo, você pode entrar pelo Instagram, né, @Observatório 3 Setor, o 3 em numeral, ou então facebook.com/Observatório 3 Setor, esse 3 também em numeral. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram uma série de aspectos ignorados da história e refletem a nossa sociedade. Basta você buscar por Observatório 3 em numeral Setor. Muito bem, Frank. Pesquisadores da Universidade de São Paulo constataram o risco de obesidade é 45% maior entre adolescentes cuja dieta é baseada em ultraprocessados. A última pesquisa do Nacional de Saúde Escolar, de 2015, já há algum tempo, mostrou que a incidência de obesidade era apenas 25% menor em crianças que se alimentam na escola. Vocês falaram sobre isso lá no início do programa, da importância da escola, e quando comparadas às que se alimentam com menor frequência. Olha só, a última pesquisa nacional de saúde escolar, que foi feita já há algum tempo, como eu disse, mostrou que a incidência de obesidade era 25% menor em crianças que se alimentavam na escola, quando comparadas às que se alimentavam com maior frequência. É um dado interessante, Maria Paula. Bastante, mostra que se a gente cuida, né, da qualidade da alimentação escolar, isso reflete no peso, né? Por quê? Né? Porque os alimentos ou produtos ultraprocessados, como eles são ricos em gordura e açúcar, né? É uma combinação perfeita, né, que a indústria traz, eles são extremamente palatáveis. E é muito difícil da gente não querer mais, né? Inclusive, muitas campanhas publicitárias se valem dessa palatabilidade, né? Desse apelo do paladar, porque é muito difícil de comer um só, inclusive, né? Tem muitas campanhas mercadológicas que trazem justamente esse apelo. Então, o consumo, né, ele fica pouco regulado, né? Então, aquela questão da fome e da saciedade para um alimento que é rico em fibra, né, que você tem que mastigar bastante, né, que tem pouca caloria, pouca densidade energética, a criança comendo mais na escola vai ter menor chance de ter sobrepeso. Já se um adolescente ou uma criança consome bastante produto ultraprocessado, que é pobre em fibra, pobre em micronutrientes na sua grande maioria, mas que são ricos em açúcar e gordura numa proporção, ele não só é mais denso do ponto de vista energético, né, calórico, mas ele também vai querer repetir mais vezes. Então, é uma lógica cruel do ponto de vista neurofisiológico. Então, faz muito sentido que as crianças que estejam protegidas pela alimentação escolar do PNAE apresentem menos sobrepeso e obesidade, porque, como eu disse, né, o PNAE ele vem numa crescente de melhorar o cardápio que é oferecido nas escolas, né? A Resolução 6 é um bom exemplo disso. E no início do programa, Núria, você destacou a importância da escola, né, na alimentação das crianças e dos adolescentes. Exatamente, é um ambiente de educação, né, que proporciona não só o conteúdo, mas também como se alimentar, né? Então, tem nutricionista responsável pelo cardápio, tem as regras, né, que a Maria Paula falou, você tem que seguir o porcionamento, tem que seguir aquele cardápio, o modo de fazer, a questão de higiene. Então, são coisas bastante reguladas, né? É um programa muito antigo, de muito sucesso no Brasil.
Pesquisa da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, concluiu que a obesidade traz mais risco de doença cardiovascular na vida adulta para meninas do que para meninos. Aí eu quero ouvir a médica. Maria Paula, por quê? Qual a explicação? É interessante estar mostrando isso, porque tem um trabalho nosso que fala justamente da dupla carga da má nutrição, que é de 1995, que o CREM publicou pela professora Ana Lídia, que mostrava isso já. Mostrava que meninas que foram desnutridas no início da vida, elas tinham maior risco de sobrepeso, muito em função da questão hormonal, mas também da questão reprodutiva, né? Então, as meninas que sofreram desnutrição no início da vida, elas faziam muito mais o que a gente chama de fenótipo poupador, ou seja, elas se programavam para acumular gordura, e essa gordura era abdominal, né? Então, essa gordura abdominal é uma gordura que coloca o coração em um maior risco, né? Que a gente chama de gordura visceral, gordura abdominal, e ela está ligada à questão hormonal, como eu disse, né? Então, tem essa característica mesmo de afetar mais as meninas. E como elas podem evitar, tendo uma alimentação mais saudável, diferente dos meninos? Aliás, as meninas, do ponto de vista educacional, são criadas diferente dos meninos, né? As meninas com boneca, menino com bola, aquela coisa toda, e que dá essas distorções em relação às questões de gêneros que o país vive. Você sugeriria o quê para as mães que têm crianças e adolescentes meninas? Na verdade, a sugestão é para os meninos e para as meninas, né? Vamos para a cozinha, vamos para a feira junto para ajudar a escolher os alimentos, vamos fazer horta em casa, vamos ajudar a fazer uma horta comunitária. Acho que lugar de cozinha, o lugar de todo mundo é na cozinha, seja de menino, seja de menina. Eu acredito que resgatar nossa cultura alimentar do arroz, do feijão, da verdura, das panques, né? Repensar o nosso consumo de carne vermelha, que é bastante elevado, né? Pensar em outras fontes de proteína. Eu acho que tudo, mas isso diz respeito a menino e a menina, a família toda. Muito bem, importante esse destaque. Nós estamos no último bloco do Brasil ODS, no programa do Observatório do Terceiro Setor, falando sobre alimentação e obesidade infantil, com a Núria Chaim e a médica Maria Paula Albuquerque, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Franklin, estamos no final do programa, né? Estamos caminhando para o final, mas você tem uma importante informação a respeito de um projeto do Observatório que reflete sobre o pós-pandemia no país. Perfeito, exatamente, Joel. Até antes de falar do nosso projeto, que é o Observatório em Movimento, a gente está tratando hoje da questão da saúde, bem-estar, da questão da alimentação, né? E a gente está falando da alimentação, às vezes, não adequada. Mas eu acho que tem um aspecto importante que a gente acabou não comentando muito, mas que pode ser complementado pelo nosso site, é uma matéria que fala sobre pessoas que passam fome no Brasil supera a população inteira da Venezuela, Joel. Que esse é um outro aspecto também. A pessoa às vezes se alimenta mal e, por outro lado, tem pessoas ainda que nem se alimentar conseguem, né? Nem se alimentar mal. Elas passam fome, né? E no Brasil, o número de pessoas que passam fome, somando tudo, é maior que a população da Venezuela. Você vê o absurdo da situação em que nós estamos vivendo, né? E esses dados foram apresentados pelo segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19, né? Isso foi realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. É importante registrar isso, e as pessoas que queiram ter mais informação sobre esse aspecto, né, já que a gente está tratando sobre alimentação, convido a visitar o observatório 3setor.org.br, o 3 em numeral. E falando sobre o nosso projeto, né, Joel, que é bastante importante, que é o Observatório em Movimento. O que é isso? Nós estamos ouvindo especialistas das mais variadas áreas do interesse, do conhecimento humano, melhor dizendo,
para dar dicas e informações de como viver melhor após pandemia. A pandemia não acabou totalmente, né, mas ela começa a diminuir, então como que as pessoas podem viver esse pós-pandemia? Porque com certeza o mundo será diferente depois que essa pandemia acabar. E também tem um outro projetinho, Joel, se você me permite, acho que ainda dá tempo, falando rapidamente sobre ele, que é uma plataforma online de financiamento coletivo, que está destinado para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Para saber mais, convido a todos e a todas a visitarem apoie3setor.com.br, o 3 em numeral. Tá aí as informações, Joel, e muito bem. Convido a todo mundo eu quero o destaque final das acompanhando. Obrigado, Fred. O destaque final, Joel, já que a gente está acabando, a melhor forma de você preservar a sua saúde é ter uma boa alimentação e equilibrada. Eu quero o destaque final de você, Núria, mas antes uma perguntinha. O que a sua avó diria nos momentos de que a gente vive hoje, das pessoas aumentando as desigualdades, aumentando a desnutrição, aumentando com a obesidade infantil, o que ela diria, qual é a dieta ideal nesse momento, né? O que ela falaria para você? Olha, é recorrer aos alimentos básicos, né? Ao prato tradicional do brasileiro, o arroz, o feijão, a verdura, eu colocaria isso como meta. E acrescentaria também, a gente falou muito de horta, as pessoas pensarem em ter uma pequena horta em casa. De repente, os temperos, você já consegue ter um tempero natural, você não precisa comprar. Dá para fazer em vaso, né? Não precisa nem ter dá terra, para fazer em vaso. No apartamento, né? Exatamente, pequenos espaços. Você pode depois tentar aumentar, plantar uma cenoura. Eu acho que a gente tem que pensar em soluções criativas que estejam também ao nosso alcance. Quem está acompanhando o nosso programa e quer conhecer mais o trabalho realizado pelo Prato Cheio, dá um endereço eletrônico? É o pratocheio.org.br. Tá aí. Mais algum destaque final? Não, só queria agradecer pelo convite. O prazer foi nosso novamente de Obrigada. Núria. Muito bem, agora vamos para a médica Maria Paula Albuquerque. Seu destaque final. Eu acho que o destaque que eu deixaria aqui é vamos comer mais em família, vamos cozinhar mais em família, ficar mais à mesa, apreciar uma boa refeição feita em casa. Acho que... Lembrando que as mulheres, elas comandam a maior parte das famílias brasileiras, né? Segundo o último índice do IBGE. Exato, mais um motivo para trazer os filhos, enfim, todos os parentes para a cozinha, para a gente cozinhar junto e comer em família. Você, durante o programa, fez questão de fazer uma diferença da desigualdade, alimentação, enfim, isso é fundamental para a gente compreender a alimentação e a obesidade infantil no país. Qual é o seu maior medo, Maria Paula? Que as nossas políticas de proteção, de segurança alimentar, segurança e soberania alimentar e nutricional continuem atacadas. Eu acho que esse é um receio para toda a nossa nação. A gente teve um retrocesso, né, com relação às políticas de proteção. Então, isso precisa reverter. Esse é um quadro que precisa... A gente teve um retrocesso de 30 anos. Isso é muito grave, então eu acho que esse é meu grande receio. As nossas desigualdades só ampliaram. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a presença de Núria Chaim, gerente da Associação Prato Cheio, da médica Maria Paula Albuquerque, pediatra e nutróloga, e vice-coordenadora do Grupo de Pesquisa Nutrição e Pobreza do Instituto de Estudos Avançados da USP. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.